O impacto positivo do diagnóstico precoce do TDAH no desenvolvimento da aprendizagem de crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. Uma revisão bibliográfica. Integrantes: Cláudia, Flávia, Jaqueline, Laís, Marcel, Rodolfo, Vanessa, Zenaide. O objetivo principal deste trabalho é apresentar a relevância do diagnóstico precoce do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, para as crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, esse diagnóstico precoce ele é muito importante para essas crianças por diversos fatores, como que elas tenham as intervenções oportunas, né? Que elas tenham um plano de ensino individualizado, adaptação curricular na escola, para que as famílias dessas crianças tenham um apoio, né? Para que elas saibam, tenham uma orientação de como lidar com os desafios e com as dificuldades dessas crianças, né? Tanto em casa quanto no ambiente escolar. E por fim, essas crianças, né, se elas têm esse diagnóstico precoce, elas vão ter um desenvolvimento pessoal e acadêmico mais saudáveis. Sabe-se que o TDAH foi por muito tempo questionado, né? A existência do transtorno foi questionada. Mas hoje, né, tem muitos estudos sobre o tema, só que mesmo assim, muitas crianças ainda não têm esse diagnóstico precoce. Então, às vezes, elas passam todo o ensino fundamental, a educação infantil e às vezes até todos os anos escolares sem ter esse diagnóstico, o que prejudica muito a vida dessas crianças, né? Então, a gente veio abordar como a falta do diagnóstico precoce afeta o desenvolvimento acadêmico e emocional dessas crianças. E também mostrar quais são as intervenções adequadas para melhorar a aprendizagem e a adaptação escolar delas. O objetivo geral do presente trabalho de conclusão de curso é demonstrar a importância do diagnóstico precoce do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, para a aprendizagem de crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. Objetivos específicos: fazer um levantamento bibliográfico sobre os temas nas bases de dados Cielo, Google Acadêmico e Biblioteca Nacional de Teses e Dissertação. Analisar criticamente o que as pesquisas disponíveis apresentam sobre o diagnóstico de TDAH e aprendizagem de crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental diagnosticadas com TDAH. Ressaltar, através de um comparativo entre crianças com e sem o diagnóstico precoce, que se faz necessário haver acompanhamentos sob a forma de serviços de apoio, destacando sua importância para a melhoria de aprendizagem dessas crianças. Este trabalho visa, por meio de uma revisão da literatura acadêmica, fornecer recomendações práticas para educadores e formuladores de políticas da enorme importância do diagnóstico precoce do TDAH nas crianças iniciantes do ensino fundamental. O diagnóstico precoce é primordial, pois muitas crianças que não são diagnosticadas nessa fase enfrentam dificuldades cruciais e ficam sem receber intervenções muito necessárias para progredirem satisfatoriamente na aprendizagem. O TDAH é uma condição neurobiológica que dificulta a concentração, o controle de impulsos e a regulação do comportamento em crianças. Essas dificuldades se manifestam no ambiente escolar, prejudicando a aprendizagem e os relacionamentos interpessoais. A pesquisa acadêmica sobre TDAH pode notadamente melhorar as práticas educacionais e o bem-estar das crianças afetadas e suas famílias, tendo como objetivo vital gerar ambientes escolares mais inclusivos e eficientes para todos os alunos. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É uma deficiência neurobiológica que afeta a capacidade da pessoa de se concentrar, controlar impulsos e comportamentos. Geralmente é diagnosticada na infância, mas pode persistir na idade adulta.
É importante ressaltar que o TDAH não é uma questão de falta de vontade ou preguiça. É uma condição médica complexa, que requer uma abordagem multidisciplinar para o tratamento, incluindo terapia comportamental, suporte educacional e pode incluir tratamento medicamentoso, conforme sugerido pelo médico especialista. O TDAH é considerado pelos educadores um fator preocupante, principalmente na fase escolar, pois se trata de um período onde a criança inicia seu contato com a literatura e a escrita, necessitando que se mantenha sua total atenção e concentração, a fim de que os objetivos pedagógicos propostos possam ser alcançados. O diagnóstico do TDAH é inteiramente clínico, com base nos sinais e sintomas. Não existem exames laboratoriais ou de imagem para isso. Então, para chegar a um diagnóstico efetivo, são realizadas avaliações levando em conta as interações do paciente com o médico, a rotina da pessoa, os comportamentos e as atitudes dela. O processo de diagnóstico pode envolver profissionais de diferentes especialidades, como psiquiatra, o neurologista, o neuropediatra e o pediatra. Uma importante ferramenta para os especialistas chegarem ao diagnóstico de TDAH é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, que foi elaborado pela Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos. Diagnosticar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade precocemente traz uma série de benefícios significativos. Em primeiro lugar, permite intervenções e suportes adequados desde cedo, o que pode ajudar a minimizar o impacto negativo do transtorno no desempenho acadêmico e nas relações sociais da criança. Um diagnóstico precoce possibilita o desenvolvimento de estratégias de manejo adaptadas, tanto em casa quanto na escola, promovendo um ambiente mais favorável ao desenvolvimento da criança. Ao reconhecer o TDAH precocemente, os pais podem receber orientações adequadas para lidar com os desafios comportamentais e educacionais que acompanham o transtorno, promovendo um ambiente familiar e escolar mais harmonioso. A compreensão e o apoio da família, amigos e colegas também desempenham um papel muito importante nesse processo. Nos anos iniciais do ensino fundamental, conforme delineado pela Base Nacional Comum Curricular, a fase da alfabetização desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, linguístico e socioemocional das crianças. Nessa etapa, os alunos são introduzidos ao mundo da leitura, da escrita e da matemática, adquirindo habilidades essenciais que servirão como base para seu percurso educacional futuro. De acordo com a BNCC, durante os anos iniciais, as crianças aprendem a decodificar textos, compreender seu significado e expressar suas ideias por meio da escrita. Além disso, desenvolve habilidades básicas de cálculo, compreendendo os princípios fundamentais da matemática, como operações aritméticas, medidas e geometria. No que se refere à linguagem oral e escrita, a BNCC enfatiza a importância do desenvolvimento da oralidade, leitura e produção de textos, como ferramentas essenciais para a comunicação eficaz e a compreensão do mundo ao seu redor. As crianças exploram diferentes gêneros textuais, ampliando seu repertório linguístico e desenvolvendo a sua capacidade de expressão
interpretação. Além disso, destaca-se a importância de práticas pedagógicas que promovam a participação ativa dos alunos, estimulando o pensamento crítico, a criatividade e a autonomia, por meio de atividades lúdicas, projetos interdisciplinares e situações problema. As crianças são incentivadas a explorar, experimentar e construir conhecimentos de forma significativa e colaborativa. No aspecto socioemocional, a BNCC ressalta a importância de promover um ambiente escolar acolhedor e inclusivo, onde as crianças sentem-se seguras para expressar suas emoções, desenvolver habilidades de convivência e respeitar as diferenças individuais. Nesse cenário, são valorizadas práticas que estimulam a empatia, a solidariedade e o respeito mútuo entre os alunos. Em suma, os anos iniciais do ensino fundamental, especialmente a fase da alfabetização, representa uma fase importantíssima no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, conforme preconizado pela BNCC. É durante esse período que os alicerces do conhecimento são estabelecidos, preparando os alunos para os desafios e oportunidades que encontrarão ao longo da sua trajetória educacional e para além dela. O sucesso dessa fase pode ser impactado por fatores individuais, incluindo o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH. Nesse contexto, o diagnóstico precoce do TDAH desempenha um papel essencial ao permitir intervenções específicas que visam minimizar os desafios enfrentados pela criança durante o processo da aprendizagem, do cálculo e da escrita. Possuímos 4 grandes especialistas na área do estudo sobre o TDAH. O primeiro é Russell Barkley. Ele é um dos principais especialistas no ramo. Ele conseguiu construir adaptações curriculares, programas de intervenções comportamental, estratégias para melhorar a organização e o gerenciamento do tempo para as pessoas com TDAH. Alguma dessas estratégias: adaptações curriculares, programas de intervenção comportamental, estratégias para melhorar a organização e gerenciamento do tempo. Outra coisa que Barker também desenvolveu é a questão da inclusão nos casos que necessitem de medicações, quando apropriado, e a implementação também de estratégias comportamentais e educacionais para ajudar as pessoas a gerenciar seus sintomas e alcançar seu potencial máximo. O segundo especialista que vamos falar é Brown. Brown ele segue a mesma linha, o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento de Barkley. Porém, ele entra com uma grande adaptação sobre a questão dos sentimentos, das emoções. Ele gosta de trabalhar com essa questão da baixa autoestima, a desmotivação, para poder, assim, melhorar o crescimento pessoal e o aprendizado da pessoa com TDAH. Outro grande especialista é o do Paul, que segue a mesma linha de Brown e que fala sobre os sistemas de recompensas, as modificações no ambiente de aprendizagem. E por último nós temos o Solanto. Solanto ele segue esse pensamento de Brown, porém ele traz uma nova adaptação. Ele reconhece que o tratamento, cada indivíduo tem uma forma de ser tratado, cada indivíduo tem uma forma, tem
um caminho a ser, estudado. Então, ele fala sobre essas adaptações. Neste estudo, utilizamos uma abordagem qualitativa de pesquisa, iniciando com um levantamento bibliográfico e uma análise preliminar do tema. O objetivo era compreender como o diagnóstico precoce do TDAH poderia influenciar positivamente na aprendizagem das crianças. Para a realização dessa pesquisa, consultamos diversas fontes, incluindo a Cielo, o Google Acadêmico e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a BDTD, utilizando palavras-chave específicas como TDAH, ensino fundamental, aprendizagem e diagnóstico precoce. Através dessas buscas, selecionamos 15 teses e dissertações na BDTD, 15 revisões por pares no Google Acadêmico e 10 citações na Biblioteca Cielo. Seguindo as diretrizes do Bardim, sobre análise de conteúdo em pesquisas qualitativas, fizemos uma análise em 3 etapas: a pré-análise, a exploração do conteúdo e interpretação. Esta análise cuidadosa permitiu identificar e selecionar os temas pertinentes ao estudo. Ao revisar essa literatura e definir o objetivo do estudo, discutimos como o diagnóstico precoce do TDAH pode ter um impacto positivo no desenvolvimento da aprendizagem das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. Essa discussão foi embasada por evidências sólidas obtidas através da análise do conteúdo dos documentos selecionados e dos principais autores desse tema. Em resumo, este estudo destaca a importância do diagnóstico precoce do TDAH no contexto educacional, ressaltando os potenciais benefícios que uma identificação precoce pode trazer para o desenvolvimento acadêmico e pessoal das crianças. Acreditamos que essas descobertas têm implicações significativas para educadores, profissionais de saúde e para os pais. Considerações finais. Com a presente pesquisa, almejamos analisar e evidenciar a relevância do diagnóstico precoce em crianças com TDAH nos anos iniciais do ensino fundamental. Para tanto, procedemos à análise bibliográfica dos principais autores vinculados ao tema e salientamos que esses autores frequentemente discutem o impacto que o transtorno pode ter na fase de alfabetização das crianças. Foram abordados os seguintes pontos: dificuldades de concentração, impulsividade, desorganização, hiperatividade, baixa autoestima e desmotivação. No universo das dificuldades de concentração, podemos compreender que as crianças com TDAH muitas vezes têm dificuldades em manter a atenção em tarefas que exigem concentração prolongada, como a aprendizagem da leitura e a escrita durante a fase de alfabetização. Isso pode resultar em um progresso mais lento, trazendo frustração tanto para a criança quanto para o educador. Já a impulsividade mostrou ser uma característica comum do TDAH e pode interferir no processo de alfabetização, no que tange as crianças poderem agir sem pensar nas consequências, o que pode levar a erros frequentes ao tentar aprender novos conceitos ou habilidades relacionadas à leitura e à escrita. Dentro da desorganização, as crianças com TDAH podem ter dificuldades em manter a organização de materiais escolares e seguir rotinas, o que pode afetar negativamente sua capacidade de aprender a ler e escrever de forma eficaz. No contexto da hiperatividade, diante das pesquisas desse trabalho, ficou claro que se trata de um fator que pode dificultar o envolvimento adequado nas atividades de aprendizagem durante a fase de alfabetização, sendo que as crianças podem ter dificuldades em permanecerem sentadas e focadas por períodos prolongados, o que pode interferir na assimilação do conteúdo. Finalizando, o impacto combinado das dificuldades mencionadas anteriormente pode levar a criança com TDAH a uma baixa autoestima e desmotivação em relação à escola e ao processo de aprendizagem. E isso pode perpetuar um ciclo negativo em que a criança se sente incapaz de ter sucesso na alfabetização. Os autores frequentemente enfatizam a importância de identificar e abordar precocemente essas dificuldades, para ajudar as crianças com TDAH a superar os desafios na fase de alfabetização e promover um desenvolvimento acadêmico mais positivo. Diante de toda essa pesquisa que envolveu esse trabalho, foi possível entender que estratégias de intervenção específicas, adaptações curriculares e apoio individualizado, além de serem frequentemente recomendados, se tornam fundamentais para atender à necessidade desses alunos.